Muito bem, estamos agora na presença da superintendente do HUJB, a doutora Paula Cristiani, que vai esclarecer aí sobre esses vídeos que estão rolando na rede social, né? E reclamações de pais aí que dizem chegar aqui no HUJB e os filhos não serem atendidos, não ter pessoas, inclusive na recepção, para atendê-los, tá certo? Enfim, são realmente denúncias sérias, porque se trata de saúde, de atendimento à criança. Doutora Paula Cristiani, em primeiro lugar, agradecer a senhora por dispor esse tempo para a gente, programa Balanço Diário, TV Diário do Sertão. O que é que a senhora pode dizer a respeito de tudo isso, né, que está rolando aí na rede social, comentários na cidade, na região? À vontade. Bom dia a todos, boa tarde, né? A todos. Fernando Antônio, obrigado pela oportunidade da gente fazer alguns esclarecimentos. Nós já estamos, né, nessa questão de comunicação há mais ou menos uns 10 a 15 dias, de todo o contexto que hoje a gente está vivendo no HUJB. O HUJB é um hospital universitário, é um hospital geral, que vem de um contexto histórico de hospital infantil, né? Então, foi um hospital que todo mundo sabe que foi doado da prefeitura para a universidade, para dar suporte, inicialmente, ao curso de medicina, que estava sendo implantado e precisava ser consolidado, e depois para os outros cursos da área de saúde. Esse hospital foi pactuado com a EBSER, né? A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública de saúde, mas de direito privado, e com isso todo hospital universitário ele tem um perfil, né? Então a gente sempre fala, esse perfil, a grande maioria dos hospitais universitários, eles não têm a porta, né? Toda a porta é referenciada. Mas e o que é porta referenciada? Ele recebe todos os seus usuários, né, para serem utilizados através de um outro serviço. No HU, há muito tempo que a gente tem esse perfil disfuncional, tá certo? A gente é contratado da prefeitura e esse contrato ele fala sobre atendimento de urgência e emergência em pediatria, observação 24 horas e internamento em pediatria. Então, assim, eu vi o vídeo, você me mostrou o vídeo, agradeço demais, eu não tinha visto ainda esse vídeo, onde um pai realmente chega com a criança, a recepção está vazia, isso não é nossa orientação, realmente foi uma fragilidade e a gente até precisa que esse pai, através da ouvidoria, nos traga pelo menos os horários para que a gente saiba quem era a equipe para tomar as providências necessárias, porque o hospital ele não pode ficar sem recepção. Nenhum momento, de dia e de noite, nós temos equipes para acolher esse usuário e fazer todos os procedimentos que tem que ser feito. Então, realmente, eu agradeço a você, mas peço de antemão para que esse pai possa nos contactar, pelo menos para dizer qual foi o horário, qual foi o dia, para a gente mapear isso daqui e tomar as nossas providências. Com relação a toda essa conversa na cidade, é preciso entender, e eu quero ser bem enfática aqui, o HU ele não está cortando o serviço de pediatria. A gente é atendimento de pediatria, mas nós temos o nosso perfil de atendimento. E o nosso perfil de atendimento é de urgência e emergência. Nós usamos aqui uma classificação internacional, tá certo? Que não foi inventada, eu venho dizendo isso, não foi inventada pelo HU, tá certo? Ele a classificação de risco, acolhimento com classificação de risco faz parte da Política Nacional de Humanização. Ele não é só para a unidade hospitalar, ele tem também na UPA, ele também tem na atenção primária, no postinho de saúde é para ter, tá certo? E com isso ele classifica a gravidade daquele usuário, quer seja em criança, quer seja em adulto, tá certo? Em recém-nascido e idoso, isso aí é uma classificação internacional. Nós usamos a de Manchester. É uma classificação que é utilizada com a equipe multiprofissional. A equipe de enfermagem faz essa classificação, né? Tem vários parâmetros, e aquilo que ela não entende, que ela não consegue definir, ela chama o médico para ajudar a resolver. Então, assim, é uma classificação que a gente sempre orienta, classificar sempre para o pior,
né, para poder não perder às vezes um detalhe, do que por menor. Então, o HU já utiliza isso e existe uma espera. Ou seja, verde e azul são meninos, né, no nosso caso a pediatria, que deveriam estar sendo atendidos na atenção primária à saúde. Tá certo? Então, na unidade de saúde da família, que aqui em Cajazeiras e em toda a região, nos 15 municípios, a gente tem 100% de cobertura de atenção primária à saúde. Ou seja, a gente tem que ter nessas unidades 40 horas de médicos e equipe enfermeiro e toda a equipe atendendo 40 horas. Então, o que é que acontece? A gente precisa linkar esses usuários dentro da rede. Porque o que é que acontece muitas vezes é que vem para aqui para o HU, aquela criança que vai ser verde e azul, porque não encontrou médico no posto. Rodou por vários postos e não encontrou médico. Então, ele vem a ser acolhido aqui no HU. E isso sobrecarrega o serviço do HU e a gente perde qualidade no atendimento da urgência e emergência, onde a gente tem que se doar, onde a gente tem que procurar atender aquela criança que vai para o eixo amarelo, vai para o eixo vermelho, para que a gente não perca essa criança. Né? Então, muitas vezes está o médico atendendo no eixo vermelho e no amarelo e a porta lotada de azul-verde, onde já aconteceu agressão para invadir e agredir o médico dentro de área amarela, onde, na realidade, não seria nem um perfil. E outra coisa, corre o risco dessa criança que está ali, azul e verde, pegar uma doença que não devia pegar, porque não é um canto que ele deveria estar. Então, assim, a nossa preocupação hoje é melhorar o serviço de pediatria de urgência e emergência e apoiar a rede no que diz respeito ao atendimento dessa criança. E lembrando que toda a unidade de saúde, todo médico que está ali na unidade de saúde, ele tem treinamento e habilitação para atender pediatria na atenção primária. Claro que ele tem seus limites. E quando ele tiver seus limites, ele vai pedir agendamento de uma consulta de pediatria, quer seja no nosso ambulatório, que nós temos ambulatório de pediatria, quer seja no ambulatório do município, quer seja no ambulatório de Faculdade de Santa Maria, por exemplo, que tem uma policlínica. Então, é preciso... E outra coisa, chega o final de semana, chegou a noite, o HU não vai atender porque esses postos não estão abertos. O HU está aqui de porta aberta para atender, mas vai passar do mesmo jeito pelo acolhimento e pela classificação de risco, como sempre passaram. Né? Então, é preciso entender que a gente não fechou porta e nem fechará. Né? Nós estamos apenas referenciando a nossa porta e colocando cada unidade de saúde para fazer seu serviço. Eu não posso assumir o serviço da atenção primária porque eu não sou contratada para isso. Aqui é um hospital. Então, a atenção primária precisa fazer seu papel, a unidade de pronto atendimento precisa fazer, a UPA precisa fazer seu papel porque ela está também na rede, né? Na rede intermediária é a unidade de pronto atendimento e o hospital precisa fazer seu papel. Muito bem. Pelo que eu entendi aqui na fala da senhora, a senhora admitiu que há esse erro, né, com relação à recepção do hospital, que no vídeo mostra que não tem ninguém ali, tá certo? Esse vídeo eu vou, inclusive, exibir, se já não tiver exibido no programa, né, nesse momento que o Brasil inteiro está assistindo, não tem ninguém na recepção. E a senhora admitiu esse erro, inclusive quer até que o pai entre em contato com a ouvidoria, né? Fica também mais uma pergunta, com relação à eficiência da ouvidoria, porque algumas pessoas também colocam uma certa dificuldade quando se posiciona perante a ouvidoria e não vê assim uma resposta, um resultado daquilo que questionou, certo? Outro ponto que a senhora colocou aí, bem interessante, é que no momento que chega aqui, a criança vai ser atendida sim, passando pelos devidos protocolos da organização, né? Mas a que a senhora atribui exatamente essa série de fatos que vem acontecendo, inclusive até recentemente, eu não vou dizer nome aqui até por questão de ética, mas um advogado conceituado na cidade, né, gravou um vídeo aqui, dizendo também que o filho não estava sendo atendido. A que a senhora atribui isso?
Olha, eu acho que é o seguinte, o fluxo, né? Primeiro que quando eu falo que a recepção estava vazia, eu quero mostrar que nenhum serviço é perfeito, porque são feitos por pessoas e pessoas não são perfeitas, tá certo? Então é preciso que a gente saiba, e o fluxo correto é a ouvidoria. Eu quero dizer a vocês que a ouvidoria do Hospital Universitário, ela é linkada com o Fala BR. Ela é monitorada pela CGU, pela Controladoria Geral da União. Então, tudo que entra na ouvidoria é visto pela CGU e precisa de uma resposta. Agora, para você ter uma resposta eficaz pela ouvidoria, você precisa se identificar. Porque aí você se identifica, a gente consegue mandar a resposta direto para quem se identificou. Tudo que entra pela ouvidoria tem resposta. Pode ser que não seja a resposta que você quer escutar, mas tem a resposta sim. Porque cada cabeça é um mundo. Você pode achar que deve ser de tal jeito, né? Então, outra coisa, você falou ouvidoria, assim, das denúncias. A gente não tem um fluxo natural de qualquer usuário aqui ir para a unidade de saúde, quando é pediatria, ir para a unidade de saúde. Não quer ir. Por quê? Porque prefere ir para o hospital universitário, e no hospital universitário ele vai ter um pediatra esperando ou não chega a ter de um pediatra. Né? O caso em questão era um caso de unidade básica de saúde. Entendeu? E foi sim atendido aqui. E não foi demorado. Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente saiba, a gente tem todo um registro, existe um prontuário eletrônico, onde na hora que o usuário chega na recepção, que é feito o primeiro contato, ele tem contado, a gente tem contado exatamente o tempo de espera. Né? Então, assim, e tudo isso para a gente é avaliado. Lembrando que nós somos um hospital federal e aqui a gente tenta ficar o máximo isento, né, de ideologias e políticas partidárias, tá certo? Porque o que a gente quer é que a gente é um hospital que tem que ensinar para transformar o cuidar. Então, o objetivo do hospital é ensinar. Então, assim, fragilidades sempre vão ter, mas podem ter certeza que a gente não se conforma com as fragilidades e a gente busca a cada dia ir contornando essas fragilidades. A ouvidoria existe por isso, e a gente precisa que esses casos cheguem na ouvidoria, tá certo? É importante. Muitas vezes a rede social é mais acessível, mas a gente, olha, tem Instagram, dentro do Instagram tem um link direto para a ouvidoria tem telefone, a ouvidoria tem WhatsApp, a ouvidoria tem e-mail, a ouvidoria está aqui, tem caixinha dentro do hospital. Então, tudo que você tem a oportunidade de mandar esses vídeos pela ouvidoria, tá certo? E a ouvidoria sempre dará uma resposta, porque a gente tem a obrigação, porque toda entrada vai para o Fala BR, vai para a CGU. Então, a gente tem que dar resposta. Muito bem. Também está conosco aqui na sala, aqui na entrevista, deixa eu ver aqui o nome, a Ana Paula Oliveira, que é gerente de atenção à saúde. Ana Paula, eu vou até pedir licença ao público aqui, para mim não ter que... Não, eu não vou até, eu vou te dar o microfone, tá certo? Acredito que você queira acrescentar alguma coisa à fala da doutora Paula, né? Então, por favor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os espectadores do programa. Agradecer a oportunidade. Realmente, a gente está passando por um momento realmente difícil. Então, existe toda a cultura em cima, né, do cuidado hospitalar. Então, assim, a atenção primária, ela foi instituída em 1994, através do Programa Saúde da Família. Então, o Hospital Universitário Júlio Bandeira já existia, né, quando se foi instituído o Programa Saúde da Família. Então, existe toda uma cultura em cima desse serviço, né? Esse serviço, ele foi construído para ser um hospital de criança, né? Até então não tinha o Programa Saúde da Família. E desde então, o Programa Saúde da Família hoje, Estratégia Saúde da Família, é uma estratégia realmente uma experiência exitosa em países como Cuba, Canadá, e que a gente tenta copiar,
realmente ele deve ser a porta de entrada de todo o sistema de saúde, onde 80% dos casos devem ser resolvidos. E aí você diz assim, Fernando, mas aí quando você encaminha para a atenção primária, ela não tem pediatra para atender. Então, assim, o médico que está na atenção primária, ele deve resolver 80% dos casos que chegam lá. E o que é 80%? Tudo que é criança, adulto. Então, existem protocolos, inclusive, do Ministério direcionado para cada grupo. Saúde da criança, saúde do idoso, saúde materna, programas especiais como hipertensão, diabetes, rastreamento de doenças. Então, assim, quando a atenção primária realmente é feita com qualidade, a gente consegue resolver 80% dos casos. E eu digo a você isso com muita propriedade, porque fiz medicina de família e ainda faço, inclusive sou supervisora do programa Mais Médico, e eu digo com muita propriedade que eu consigo resolver 80% dos casos, basta que a gente tenha boa vontade e queira atender. Então, assim, ficar jogando é muito fácil, né? Infelizmente, acontece. Então, assim, realmente a estratégia de saúde... Eu pedi para lhe atrapalhar um pouquinho, porque essa parte que você falou, eu não quero perder esse time, certo? É muito importante, né? Quando você diz assim, é preciso 80% aqui eu consigo resolver. É preciso, para se resolver, que se tenha boa vontade, que se queira realmente resolver o problema. Então você admite que sim, que acontece isso muito, que pessoas chegam em determinados lugares e falta exatamente essa boa vontade dos próprios profissionais que atuam naquele local. É isso, por favor. Bom, claro que eu não falo de uma forma geral, mas que existe, até porque o que a gente recebe aqui, né? Às vezes a gente recebe encaminhamentos de problemas que deveriam estar sendo tratados na atenção primária, e isso tenho certeza que não é por falta de competência do médico que lá está, né? Então, durante muito tempo, por ter um hospital infantil, essa responsabilidade ela foi transferida da atenção primária. E aí nós somos referência para 15 municípios da rede, né? E isso tem sobrecarregado muito o serviço. Para você ter uma ideia, agora, durante esses 2 anos de pandemia, o único serviço que atendia crianças com sintomas respiratórios era o HUJB. Né? E existem protocolos, inclusive, direcionados para a Covid dentro da atenção primária. Então, assim, sintomáticos respiratórios, a porta de entrada deve ser a atenção primária, até para monitoramento dos riscos e das complicações, né, da Covid, por exemplo. Então, assim, a porta de entrada sempre tem que ser a atenção primária. E aí, como eu falei aqui, durante muito tempo, o hospital Universitário Júlio Bandeira, ele recebeu essa demanda. Até por questão cultural, as pessoas também não procuravam atenção primária. Eu vou para o infantil, porque lá é um hospital pediátrico, né? Só que, com isso, vem sobrecarregando muito o serviço. Então, nós temos um dimensionamento de pediatras, por exemplo, a Rede EBSER Brasília, nós somos um hospital gerido pela Rede EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, ela dimensiona o nosso serviço com um número de profissionais que deve estar aqui para manter uma escala tecnicamente viável e segura, de modo que, se um médico adoecer, tenha outro para cobrir. Então, nós temos no nosso dimensionamento 17 pediatras. Só que, ao longo do tempo, esses 17 pediatras, então, assim, está existindo uma certa rotatividade, porque esses médicos têm pedido exoneração com muita frequência. Nós temos, o mês passado, um médico pediu exoneração, esse mês, outro médico pediu exoneração, e assim, vem sendo, e a gente não está conseguindo repor o quadro. Nós temos um concurso nacional vigente, todo profissional que atende aqui no hospital universitário, ou ele é professor da universidade, ou ele é médico concursado da Rede EBSER. Então, nós não podemos, infelizmente, contratar médico que não seja através de concurso. Então, dentro desse quadro de profissionais, nós temos alguns médicas afastadas por estarem gestantes, né? Existe uma lei que assegura que a médica
que a mulher gestante e lactante deve estar fora da assistência. Então, esse quadro está reduzido por conta de afastamento de gestação e de lactação, além de alguns pedidos de exoneração. Então, realmente, nós estamos hoje com a equipe reduzida, nós estamos hoje com 11 pediatras, que não é suficiente para manter uma escala com 2 médicos todo dia. E agora, nesse mês de dezembro, em janeiro, com o aumento da infestação por Covid, né, a gente teve muitos afastamentos também por atestados. E a gente tem também, ao longo do ano, afastamentos por atestados, né? Além de uma insatisfação muito grande, nós temos várias demandas na ouvidoria de profissionais médicos que atendem na pediatria por conta de sobrecarga de trabalho. Então, assim, isso tem gerado uma insatisfação na equipe muito grande, porque atender 200 pessoas por dia, isso é desumano, isso compromete a assistência, isso compromete o ensino, isso é fato. E é justamente isso que a gente está trabalhando. Nós somos um hospital que nós treinamos profissionais, né, para a saúde. Então, assim, nós devemos ser um serviço de excelência. E para a gente fazer uma assistência, normalmente, quando a gente marca nos nossos ambulatórios, é metade do que a gente atenderia no consultório, porque a consulta é mais demorada, porque tem que ter estudante. Então, nós somos um hospital financiado pelo Ministério da Educação e não pelo Ministério da Saúde. Então, são consultas realmente mais demoradas, porque a gente tem estudante. E não tem como a gente fazer uma assistência de qualidade atendendo 200 pessoas num dia. Nem tem como a gente fazer ensino. Então, o ensino está extremamente comprometido. Além da equipe, né? Os pediatras argumentam que quando fazem concurso para um hospital universitário, normalmente o hospital universitário é um serviço que é referência. E aí, como porta aberta, né, é um serviço que realmente fica muito sobrecarregado. E aí, o que é que a gente fez? Né, gente? Na verdade, se nós não fizéssemos, né, tomássemos essa medida, nós iríamos fechar por falta de profissionais. Nós temos um concurso nacional vigente, a gente tem uma lista, a gente está chamando 50 profissionais de uma vez para cobrir as nossas lacunas e, infelizmente, não tem candidato, né, que queira vir para o interior. Infelizmente, isso é uma realidade. Fixar médico no interior é muito difícil. A maioria da nossa equipe de pediatras vem de fora. Vem de João Pessoa, vem do interior de Pernambuco, vem do interior do Ceará. Então, muitos também se cansam dessa rotina de viagens e acabam pedindo exoneração. Então, essa é a nossa realidade. A gente também hoje está com a equipe extremamente reduzida por conta de pedidos de exoneração e tem muitas reclamações, né, dessas equipes de pediatria por conta dessa sobrecarga. Então, para a gente chegar a esse ponto, dizer, olha, a gente vai atender referência, que é o papel do hospital. O hospital é o final. A atenção primária é a porta de entrada, que também está na rede de urgência e emergência. Então, uma criança com febre, doutora, deve ser acolhida na atenção primária? Óbvio. Inclusive, tem que ter medicação para fazer nessa criança. Oral e injetável, né? Nem sempre uma febre a gente tem que tratar com injeção. Aqui, a gente também faz medicação oral em criança. Então, a atenção primária está na rede de urgência e emergência. Nós temos uma rede intermediária, que é a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, que, infelizmente, aqui em Cajazeiras, apesar de ser uma UPA porte 1, tem que ter atendimento de adulto e criança e não acolhe criança. Então, é um hospital para atender 15 municípios. Criança é o único serviço de referência de urgência e emergência. Fora Ceará, a gente está aqui numa área limite de estado e que vem muita gente aqui da região do Ceará, né, e que é acolhido aqui. Então, o que a gente fez? A gente tem se programado, desde dezembro, a gente vem conversando com o estado para que o estado amplie o porte da sua UPA. Não, a gente já atende muita gente. Existem portarias ministeriais que mostram, né, que documentam que basta que o gestor solicite um dimensionamento de sua UPA para ampliar a equipe, entendeu? E receber recurso para isso. Então, a unidade de pronto atendimento, ela deveria estar dividindo isso com o hospital. A UPA é uma unidade intermediária que acolhe situações de urgência e emergência, que pode ficar com o paciente até 24 horas. A partir de 24 horas, se realmente não resolver, ele deve ser encaminhado. E quando a gente pega aqui uma criança que acolhe, olha, é verde e azul, mas não vai ser atendida, é porque realmente ela pode ser atendida ou ela pode ser agendada para o próximo dia. Então, chega, por exemplo, aqui, vou só dar um exemplo a você, Fernando.
uma criança com piolho, às vezes à noite, 10 horas da noite, para ser cuidado aqui. Então, assim, esse pai vai achar ruim, porque a gente vai dizer, olha, paizinho, mãezinha, a senhora deve procurar na segunda-feira o posto de saúde. Com certeza ele queria resolver o problema dele naquele momento. Mas a gente, infelizmente, assim, são casos que têm que ser resolvidos na atenção primária. Inclusive hoje, dando responsabilidade aos municípios, às equipes de atenção primária, o financiamento da atenção primária mudou. Mudou para que eles produzam indicadores. E esses indicadores hoje na atenção primária alguns indicadores são voltados para a saúde da criança, porque as crianças devem ser acolhidas. A atenção primária ela tem essa característica de longitudinalidade do cuidado, que é isso, é acompanhamento ao longo do tempo. O hospital ele faz um atendimento pontual. É uma criança que está com febre, é tratada a febre, vai para casa. A atenção primária ela tem essa responsabilidade de cuidar e de acompanhar. Olha, o senhor vai ser medicado, com 48 horas o senhor retorna, se não estiver melhor. Se não voltou, eu pego o agente de saúde, fulano, a criança não veio, como é que ele está? Então, assim, é uma característica da atenção primária, da equipe, né? Trazer essa família para perto da gente, vincular. Então, é isso que a gente quer, que a atenção primária, nós somos supervisora do programa Mais Médicos, nós damos suporte a esses médicos. O hospital está oferecendo um canal de telemedicina, treinando médicos que estão na atenção primária. A gente tem pediatras. Esses pediatras que estão afastados aqui por gestação ou por lactação, eles ficam de plantão de forma administrativa para dar suporte à telemedicina. Por exemplo, eu estou lá em Bernardino Batista com uma criança doente. O colega, às vezes, ele se sente, inseguro diante daquele caso. Aí ele entra aqui, faz uma conferência com o nosso pediatra e com a criança que está lá e tira a dúvida. Olha, eu estou com essa criança. Então, assim, o nosso pediatra dá esse suporte. E se disser assim, não, realmente, traga. É preciso que seja visto pelo do nosso hospital. Aí vem. Então, assim, para encurtar distâncias, para dar mais resolutividade na atenção primária. Então, a gente está oferecendo esse suporte também para as equipes de atenção primária. Muito bom. A Ana Paula, ela realmente ela disse tudo, né? Ela aproveitou aqui realmente para explicar muita coisa, tá certo? Agora, algo muito importante que ela falou, doutora Paula, é a questão da UPA, né? A UPA não atender criança, tá? Abre aí uma enquete, realmente, até pode-se dizer assim, uma proposta de conversa, né? Para que vocês se reúnam para conseguir realmente que a UPA faça esse atendimento, né? Porque eu acho que o problema começa por aí. Quando o pai vai na UPA e a própria UPA diz, olha, aqui a gente não atende criança, né? Aí o pai corre para cá, para o HUJB, né? Eu queria que a senhora falasse algo a respeito disso e finalizasse a nossa entrevista, né? Mandando a mensagem aí para todos que estão assistindo e agradecer a vocês duas por esses esclarecimentos ao Balanço Diário. Então, Fernando, a UPA, como a Ana Paula falou muito bem, eu sempre falo assim, a gente está num casamento disfuncional. A gente, HU, fazendo papel de atenção primária, porque 80% dos nossos atendimentos são verdes e azuis. Isso significa que nós estamos atendendo a atenção primária. Pra você ter ideia, o mês de janeiro, no nosso BI, né, a gente tem todo o mapeamento disso, nós atendemos 1.999 crianças ali no PA. Dessas 1.999 crianças, somente 38 foram internadas. Ou seja, todas essas 1.999 deveriam estar aqui na minha porta, entendeu? Então, dos primeiros 5 dias de janeiro, os primeiros 5 dias foram atendidos 400 crianças aqui. Dessas 400, 3 ficaram internadas. Certo? Então, a gente vê que está uma disfuncionalidade. E aí eu tive que, como a Ana Paula disse muito bem, sobre todas as fragilidades na questão de médico, eu tive que dar uma pausa na clínica médica que a gente tinha aberto, porque lembre-se que o hospital é um hospital geral. Nós estamos reformando o bloco cirúrgico para ter cirurgia eletiva. No mês de novembro, nós fizemos 140 cirurgias aqui. Cirurgia urológica, cirurgia ginecológica, vários exames. Então, a gente é um hospital que está, por exemplo, vai abrir mais uma sala de cirurgia. Agora, dia 15, a gente começa a operar novamente.
Nós temos uma clínica médica que não tinha aqui. Então, a gente abriu a clínica médica. Eu precisei dar uma pausa para botar o médico para o PA, porque estava faltando médico. Então, essa questão, essa sobrecarga do PA com o usuário, com o menino que não deveria estar aqui, né, deveria estar sendo acolhido e cuidado na atenção primária, na unidade básica de saúde, comprometeu um monte de serviço do HU. Eu tive que parar um ambulatório de pediatria, porque eu tive que pegar esses pediatras que faziam ambulatório agendado e colocar para a porta. Então, é todo um rearranjo que chegou uma hora que gargalou. Então, a gente vem, como a Ana Paula falou, a gente vem conversando desde dezembro com o município de Cajazeiras, com o próprio Estado. Inclusive, o prefeito fez uma interlocução com o Estado, foi conosco, nós fomos lá no gabinete do secretário de Estado, e junto com eles, mostrando todo o nosso contexto, e chamamos, vamos cada um fazer seu papel. A UPA deveria estar atendendo, porque o porte da UPA é porte para fazer esse atendimento. Talvez esse atendimento que não foi para a atenção primária, e a UPA não resolver, a UPA encaminha para o HU. Aquilo que mas a UPA precisa entrar, porque ela é da rede SUS, e ela é uma unidade intermediária de urgência e emergência. Você disse muito bem. Nós continuamos com essa conversa com o Estado. O doutor Geraldo sempre é muito solícito, entendeu? Para que a gente alinhe os processos. Também o prefeito os prefeitos de uma forma geral, mas o prefeito de Cajazeiras, que é o gestor desses 15 municípios, né, no sentido de saúde, também tem se disponibilizado, né, estão contratando médicos de saúde da família. Alguns municípios circunvizinhos já têm horários estendidos de unidade de saúde, ou seja, não acaba de 5 da tarde. Tem município que vai até 11 horas, tem município que vai até 10 da noite. Tem município que já tem atendimento final de semana, porque na hora que ele encontra uma criança, que ele olha lá e diz assim, essa criança não é minha, o que é que a gente quer? Que ele ligue para a gente. Olha, eu estou com uma criança assim e eu preciso resolver. Então, a gente está para fazer isso. E, assim, agradeço demais toda essa oportunidade e ficamos à disposição para outras oportunidades, entendeu? Porque a gente não quer de forma nenhuma que ninguém fique... mas a gente... sem ter a entrada no sistema, mas a entrada precisa ser de uma forma correta, entendeu? Onde não sobrecarregue serviço nenhum e cada um faça seu papel, não é verdade? Muito obrigada e a gente fica à disposição para outros momentos.